deslocado, dado que pode concentrar toda a captação do que desce da ferrovia da FCA, que atravessa o Triângulo Mineiro e também todo o estado de Goiás. Dali, vai para Santa Bárbara. De Santa Bárbara, temos um ramal secundário que vai a Paulínia, atender os distribuidores, e desce, então, em direção à região metropolitana de São Paulo, onde temos, então, um centro distribuidor para essa região, que é a maior região de consumo do país. Dali descemos, então, para o Guarujá, um porto privado, né, com uma operação de baixo custo, um dos mais baixos custos comparativo aos demais portos organizados e outros portos existentes no Brasil, e com um sistema moderno e inusitado, né, para esse tipo de produto, de monoboia. Essa monoboia deverá ficar localizada a 5,6 quilômetros da costa, onde a profundidade já é de 21 metros, e isso permite que qualquer navio existente hoje no mundo, outros que estão sendo projetados, possa ser abastecido. Garantia de escoamento é o porto, né? O porto próprio offshore localizado no Guarujá, ou seja, esse é um ponto crítico que nós estaremos garantindo. Uma retroárea tecnicamente adequada e com espaço suficiente para um grande armazenamento, né? E é importante notar, do ponto de vista técnico, né, que ela está localizada numa região onde vai permitir um baixo custo, porque praticamente todo o etanol desce do Planalto por gravidade. E a possibilidade, como eu já mencionei, do carregamento de grandes navios. A gestão do impacto ambiental aqui, muitíssimo importante, ainda mais para um projeto novo como o nosso, né? Visando sabedores disso, adotamos, então, um conceito de fazer um projeto que está sendo considerado excepcional pelo seu conceito muito simples, ou seja, de tentar passar já por áreas degradadas ou por áreas onde não existe impacto, ou o impacto é praticamente mínimo, não existir não seria uma verdade, mas onde o impacto é praticamente mínimo, mesmo que isso traga alguma consequência de aumento de trajeto ou de maior complexidade de engenharia. Então, esse tem sido um ponto muito importante. Contrapartida são os benefícios socioambientais, são extremamente importantes. Apenas para dar um exemplo, pela capacidade do duto, que ainda não confirmado, mas em confirmação em torno de 21 bilhões de litros, seriam evitados de colocarmos na estrada alguma coisa como 1.000 carretas duplas por dia transitando, o que já seria ruim em qualquer lugar, pior ainda na Baixada Santista. Do ponto de vista de governança, né, a Uniduto foi uma empresa criada do zero e que foi definida por seus sócios que deveria ser uma empresa já alinhada com a modernidade. Todo esse cuidado partiu já da escolha da equipe, dos profissionais. Todos os profissionais estão vindo do mercado de acordo com as suas especialidades. Existe um conselho de 9 membros que representa os sócios, mas é um conselho de executivos que, então, interage mensalmente com os executivos da Uniduto. A gestão do projeto é uma gestão em 3 camadas, também algo pouco usual no Brasil, ou seja, nós temos as empresas que estão desenvolvendo o projeto básico, que deve estar terminando já no 4º trimestre deste ano. Sobre esta empresa, temos uma empresa que faz todo o gerenciamento, e acima dessa ainda temos uma 3ª camada, que é uma empresa que o tempo todo checa a aderência do desenvolvimento do nosso projeto ao desenvolvimento de projetos internacionalmente bem-sucedidos. E o último item também de governança é o fato de estarmos trazendo um operador internacional com larga experiência, né, que vai nos ajudar não só no desenvolvimento do projeto, mas como na implantação e no startup. Esses fatores críticos de sucesso, então, como mencionei, são fatores importantíssimos para quê? Para a obtenção de recursos financeiros. E a Uniduto entende que ela está caminhando, né, fortemente nesse sentido. Com isso, nós buscamos, né, dar a partida nesse sistema como um todo, já na safra de 2011-2012. Muito obrigado.
Muito obrigada. Achei muito interessante. Depois, na parte de perguntas, eu vou contar uma história para vocês de um projeto, ou seja, de uma dinâmica mais ou menos similar que aconteceu no Canadá, com a construção de um projeto de duto de gás, chamado Alliance, que foi feito pelos produtores. E tem toda uma história que eu acho que é possível ter aprender umas lições e ver como foi a evolução, que é muito interessante. Mas vamos passar a palavra para o Rogério Manso, que trabalha juntamente com o Dr. Felipe Raistul, num projeto da Brenco, num projeto também de dutos. E o Rogério, conheço há algum tempo, porque ele trabalhava na Petrobras somente por 28 anos. Uma criança, bebezinho, comparado com você, já notei. Rogério, por favor. Bom dia. A NET está entregando hoje a idade de todo mundo aqui, né? Vou falar a primeira que eu entrego. Não é nada, sou jovem. O projeto que eu vou apresentar é um projeto que está sendo desenvolvido pela Abrenco, através de uma subsidiária que foi criada, que é chamada Centro-Sul Transportadora Dutoviária. Tem uma proposta, vocês vão ver que em vários aspectos aqui eu vou repetir, onde, obviamente, eu vou tentar ser breve, aspectos que estão presentes nos outros projetos e alguns aspectos que são diferenciados, que aí eu vou usar isso aí para... a proposta toda aqui é, na verdade, colocar em contexto o projeto, a razão do projeto, por que ele existe. Espero com isso estar contribuindo aqui para agregar algumas outras dimensões. Mercado, de uma maneira geral, vocês já têm bastante informação. O Sérgio mostrou agora as perspectivas de exportação. Então, o contexto, obviamente, se desenvolver um projeto de etanol, seja ele da parte de produção, seja ele da parte de transporte, está inserido nesse... Eu vou usar um outro... Vou usar uma outra caneta aqui para projetar, para ver se ajuda. Então, está inserido dentro desse contexto, obviamente, o mundo correndo atrás de energias renováveis, energias mais limpas, e, por outro lado, comprimido também por questões de incertezas quanto ao suprimento futuro de petróleo, principalmente quando você olha para o lado tanto da questão de meio ambiente quanto do lado da concentração de reservas em países instáveis. Então, existe uma dinâmica hoje que leva o mundo na direção dos combustíveis mais limpos, seja por questão de meio ambiente, seja por questão de segurança de abastecimento. O desdobramento disso, quando a gente vai para o etanol, é que ele é cada vez mais usado em países desenvolvidos, não só grandes consumidores como hoje os Estados Unidos, mas Canadá já tem programas, Europa, programas já bem estruturados no ano passado, Ásia, e impactos na redução de gases estufa sendo bastante importante dentro desse contexto. Consumo de etanol não só agora concentrado nos Estados Unidos e Brasil, quer dizer, continuará concentrado nos Estados Unidos e Brasil pelo porte e pela tradição desses mercados, mas você já começa a ver aparecer em países como a União Europeia, a China e alguns outros países, o etanol cada vez sendo mais usado aí. Consequência disso para o Brasil como realmente a grande fonte, a grande reserva de terras aráveis disponíveis, de clima propício e uma cultura bem favorecida para a produção de etanol, ele continuará crescendo no ritmo forte que já vimos aqui colocado pelo Edson da ANP. Então, esse ritmo vai continuar, um ritmo de produção capaz de atender não só ao mercado doméstico, mas também ao mercado de exportação, como o Sérgio teve a oportunidade de colocar. Então, é uma questão essencialmente de capital, né? A gente pode olhar perspectivas de exportação, por exemplo, para esse ano são mais baixas do que foi passada. Para o ano que vem, a gente sabe também que a exportação deve cair por conta da falta de investimento no curtíssimo prazo em plantio, mas a tendência de longo prazo é uma questão simplesmente de equilíbrio entre produção e mercado. À medida que esse mercado que está se desenvolvendo lá fora, continuar se mostrando firme, você vai ter o recurso fluindo para sustentar tanto o lado doméstico quanto o lado internacional. Então, surge a visão de que o país vai ser um exportador. Ele tem a condição, digamos assim, é um dos grandes projetos que existe hoje no país.
você vê governos em todos os níveis propugnando esse papel que o país tem que tomar, de ajudar a criar esse mercado lá fora e de ser essa plataforma de exportação. Mas a realidade, como vocês já viram aqui anteriormente, é que a gente tem que viver com limitações do mercado. Primeiro, a escala de produção é uma escala de produção baixa. As unidades maciçamente que existem no país são unidades que foram criadas aí ao longo de um período de 30 anos, unidades tipicamente aí na faixa de 1 milhão e meio de toneladas de moagem de cana por ano, e mesmo assim dividindo essa moagem entre açúcar e etanol. Infraestrutura precária, acho que não preciso nem repetir aqui o que já foi colocado pelos colegas da mesa. Tem problemas lá fora também. Barreiras tarifárias, contratação em prazo do custo, uma visão extremamente quase que oportunista sobre como esse mercado funciona. Muito pouco realmente dependente de contratos e de acordos de longo prazo para exportação. Além disso, problemas de liquidez nos próprios mercados de esportes que atrapalham isso. Ou seja, fala-se muito do modelo de internacionalização, de que o Brasil é essa plataforma de exportação, mas como é que a gente, de fato, garante que essa plataforma exista com o mínimo de segurança, com o mínimo de estrutura? Então, aí, considerando o etanol como uma commodity, a gente, pensando do ponto de vista conceitual, tem que lidar com 3 questões. Ele não é um produto diferenciado onde você vai ter condição de impor o seu preço ao mercado. Você é tomador de preço como em qualquer outra commodity, porque ele é um produto de baixa diferenciação. Você não tem condição realmente de impor preço. Então, para trabalhar num mercado desse, para ser competitivo, o país precisa de um modelo novo. Ele precisa de um modelo estruturado para algumas restrições. Quais são elas? A primeira questão é custo. O produto vai chegar para a Europa, se ele vai chegar para os Estados Unidos, se ele vai chegar para a Ásia, ele vai ter que competir ou com produção local ou com produção de países que estão naquela região. Se ele vai para a Ásia, ele vai competir com produção na Tailândia no futuro, quem sabe Índia. A Índia tem limitações de terra, mas certamente a gente sabe que ele vai ter que competir, né? Fala-se muito do desenvolvimento da África ao longo do tempo. A Europa, a mesma coisa, tem uma produção local forte, Estados Unidos tem uma produção local forte, e o consumidor, na hora que ele vai colocar o produto no carro dele, a gente sabe muito bem que o que prepondera é preço. Então, o custo é uma questão fundamental, mas não só custo. Nós estamos falando de um produto que é energético e que demanda isso aqui também, é confiabilidade. Acho que nenhum de nós está disposto a chegar num posto com preço barato e ficar esperando a carga chegar por 1 minuto que seja. Você para, quer ser abastecido, tudo. Isso vale também para o distribuidor que vai estar comprando o seu produto. Ele tem que chegar lá na data, ele tem que chegar lá dentro da especificação que foi combinada, ele tem que chegar lá dentro da quantidade que foi combinada. Atrasos, sobrecustos, demurras, problemas de qualidade, tudo isso, a gente tem que olhar que dentro do sistema que a gente tem hoje, que não foi montado para isso, estão sempre causando problemas, embaraços. Quem está aqui acostumado a lidar com logística, com distribuição, e tem muitas pessoas aqui no auditório que são dessa área, sabe muito bem do que eu estou falando, não preciso me alongar. E sustentabilidade, porque esse produto hoje, primeiro porque é uma questão fundamental para qualquer empresa que tenha a visão de longo prazo, mas segundo porque esse produto hoje ocupa um espaço onde sustentabilidade é um critério de decisão. Quando não, uma barreira de entrada, haja visto uma série de regulamentações que tem aí, principalmente na Europa, mas potencialmente em outros países. Então, como é que a gente monta esse modelo? Do nosso lado, nós conceitualizamos primeiro, você precisa ter o chamado escala mundial. Você não pode aparecer para o mercado internacional como um projeto isolado. É muito difícil realmente você até entrar no radar. Você vai a países como Estados Unidos, você vai para países como a China, você não entra no radar se você tiver um volume baixo. Você precisa construir alguma coisa que tenha isso. Mas não é só a escala. A gente não está falando só de escala. Você precisa ter alguns outros atributos que são importantes para chegar ao atendimento daquelas restrições. O custo de produção, eu já falei, a cadeia precisa ser integrada, precisamos acabar com essa mentalidade de que a gente disponibiliza o produto na porta da usina ou até que disponibiliza ele no porto. A gente tem que pensar na cadeia como um todo. Como é que essa cadeia está funcionando? Ela está eficiente para chegar até o cliente e atender